pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CinesaCast. Eu sou a Larissa e eu tô aqui com as minhas colegas da quarta fase de fisioterapia do curso da Universidade do Estado de Santa Catarina. A gente vai hoje conversar sobre um tema que é essencial para quem busca uma atuação com qualidade e embasamento científico, que é a prática baseada em evidência, ou como a gente costuma chamar, a PBE. Oi pessoal, eu sou a Vitória e juntos nós vamos mostrar para vocês como a PBE pode auxiliar a gente na prática clínica e na melhora dos tratamentos dos nossos pacientes. Oi gente, eu sou a Bianca, é um prazer estar aqui com vocês para discutir sobre algo tão importante para a nossa profissão, que torna ela mais científica e mais humana. Oi, eu sou a Gabriela. Fique com a gente também até o final, porque nós vamos discutir os desafios de aplicar a PBE no dia a dia e a importância de escutar ativamente o nosso paciente nesse processo. E também vale lembrar que na cinesioterapia a PBE não define os exercícios, mas orienta a prescrição e a tomada de decisão, garantindo que cada intervenção seja segura e eficaz. Então, bora começar entendendo o que é a PBE, né, e por que ela é tão importante para a nossa atuação como profissionais. Então, basicamente, a prática baseada em evidência na fisioterapia é a tomada de decisão clínica orientada pelas pesquisas clínicas relevantes e de alta qualidade metodológica. Mas a PBE ela não se resume apenas a isso. Existem 3 componentes que são essenciais para a nossa prática clínica, que é a melhor evidência científica disponível, a preferência do paciente e a experiência do profissional também. Todos esses fatores, numa prática clínica do fisioterapeuta, eles vão garantir um tratamento seguro e eficaz para o nosso paciente, além de trazer também autonomia para o nosso paciente, né? Mas explica pra gente, Vi, o que cada um desses componentes significa melhor. Lara, eu gostei muito da tua fala, eu acho que são ótimas bases pra gente começar iniciando um pouco sobre a prática baseada em evidência, mas para compartilhar um pouco mais de forma detalhada, eu acho que é importante a gente lembrar que a PBE ela é um processo estruturado, contínuo e dinâmico. Ele sempre busca interagir o melhor da ciência com a realidade clínica. Então, a gente pode focar nesses 3 pilares fundamentais, que são a melhor evidência científica disponível. A gente vai obter ela por alguns estudos de qualidade, revisões sistemáticas e diretrizes clínicas atualizadas. É sempre bom a gente se manter atualizado, né? Para isso, a gente vai ter a pirâmide da evidência científica. Ela vai ser discutida melhor conforme a gente for aqui debatendo durante o podcast. E, enfim, a gente vai debater mais detalhes ao longo desse episódio. Outro pilar muito importante é a experiência clínica do profissional, em que vai ser a junção do julgamento, a evidência e as habilidades desse profissional, né, que vão ser desenvolvidas ao longo da prática e vão ser melhores aprimoradas durante toda a análise ali e o processo daquele profissional durante o atendimento daquele paciente de forma individualizada, que aí junta o outro pilar, que são os valores, preferências e o contexto do paciente, né? Então, a gente vai sempre considerar a individualidade daquele paciente, sempre buscar um atendimento de forma individualizada e mostrar para ele que ele é uma parte fundamental de todo o processo da nossa prática clínica. Outro ponto de partida do PBE é uma dúvida clínica que vai ser originada a partir da prática daquele profissional. Então, a gente vai transformar essa pergunta de forma estruturada, que geralmente vai ter a base pico, que também, agora só dando uma introdução para vocês, mas durante aqui também o podcast a gente vai desenvolver melhor, que basicamente é bom a gente... É bom não, é excepcional que a gente faça essa pergunta durante a nossa prática clínica, que é qual que é o melhor tratamento, técnica ou intervenção para aquele paciente em específico, né? E a partir dessa pergunta, a gente vai buscar as evidências científicas em bases confiáveis, analisar de forma crítica os resultados, combinar nossas experiências e assim, por fim, a gente vai aumentar o nosso conhecimento de maneira individualizada para aquele paciente e vai respeitar o contexto dele. Bom, vou deixar aqui em aberto, então, para a gente iniciar todo o debate do nosso podcast, que é que o profissional ele precisa considerar todos os pilares, a ciência, a experiência e o contexto do paciente, para uma prática clínica efetiva,
Além disso, é bom sempre ressaltar que esse processo ele não é linear, mas ele é cíclico, então ele está em constante atualização, em constante movimento, e sempre novas evidências vão surgindo e de forma que as necessidades dos nossos pacientes também evoluem, então é importante que a gente se mantenha atualizado. Vi, explica pra gente por que esse caráter cíclico ele é tão importante para nossa atuação. Bom, eu acredito que vai, assim, muito além do que de manter um profissional só atualizado nos estudos, mas também ele está em constante reflexão sobre a própria prática clínica dele. A PBE, como eu disse, ela está em constante evolução, ela não tem fim, as dúvidas sempre vão surgir, novas pesquisas vão surgir, e isso garante que o cuidado prestado seja sempre atualizado e adaptado às necessidades reais dos nossos pacientes. É o que faz a prática clínica se manter viva, né? A gente continuar sempre evoluindo junto com a ciência, que é o mais importante pra gente. Sim, com certeza. Exatamente. Falando nisso, vamos entender como implementar a PBE no nosso dia a dia? Então, a gente vai formular aquela pergunta e ela vai ser principalmente pela PICO e pelas 5 etapas, né? Isso aí, a gente tem 5 etapas, então, para implementar a PBE, né? Primeiro, a gente tem a formulação da pergunta PICO, né? Uma pergunta clínica clara e específica que vai nos ajudar nessa busca pelas evidências. Então, depois a gente vai estar buscando pelas melhores evidências nas principais bases científicas para encontrar os estudos que sejam relevantes para a nossa pergunta, né? Então, para responder essa pergunta clínica que a gente fez. A terceira etapa, então, vai ser uma avaliação crítica da evidência, porque nem sempre tudo que tem ali disponível vai ser realmente de alta qualidade, né? Então, a gente avalia criticamente, analisando a qualidade metodológica, os riscos de vieses, que são a possibilidade de erros que pode ter nesse estudo, né? E distorcer os resultados. E também a aplicabilidade dos resultados a gente vai estar analisando. Para isso, a gente utiliza algumas ferramentas, que a gente pode utilizar a ferramenta como a escala Pedro e a ferramenta Cochrane de risco de viés. Tem também a quarta etapa, que vai ser a integração da evidência científica que a gente escolheu com a experiência do profissional e também a preferência do nosso paciente, que foram os componentes que a gente falou anteriormente, né? Por fim, então, a gente tem a quinta etapa, que vai ser a avaliação do desempenho, monitorando ali os resultados obtidos e os ajustes da conduta conforme a evolução do nosso paciente, né? Então, resumindo, são 5 etapas. Primeiro, a gente formula a nossa pergunta clínica, depois a gente busca pelas evidências conforme a nossa pergunta formulada anteriormente, analisa essas evidências para ver se são realmente de alta qualidade, integra com os outros componentes da PBE e então avalia o desempenho. Como foi dito, então, ali na primeira etapa, a gente vai fazer a formulação da pergunta clínica. E a que a gente mais utiliza é a no formato PICO, né? Então, o P de PICO, ele se refere ao paciente ou ao problema, o I seria a nossa intervenção, o C, a comparação e o O, o desfecho. Eu trouxe aqui um exemplo, então, para a gente falar sobre essa pergunta, né, que seria: em pacientes com bronquiolite viral aguda, as técnicas a fluxo são mais eficazes do que as técnicas convencionais para realizar a desobstrução brônquica? Então, aqui a gente tem um exemplo do paciente ou do problema, que seriam os pacientes com bronquiolite viral aguda. O I da nossa intervenção seriam as técnicas a fluxo, as técnicas convencionais seria a nossa comparação, e por fim, a realização da desobstrução brônquica seria o nosso desfecho. Perfeito, Lara. Eu acho que a PICO deixa tudo mais facilitado para nossa busca. E agora que a gente já aprendeu a formular, né, essas perguntas, Vitor, consegue falar pra gente onde que os profissionais eles costumam buscar por esses estudos? Sim. Hoje em dia, como foi citado por ti, a gente tem acesso a bases científicas de muita qualidade, como o PubMed, Pedro, Cochrane. E o mais importante é a gente lembrar que não é porque está publicado no PubMed que o estudo ele é extremamente confiável, porque nem tudo que estão em fontes não científicas tem embasamento científico. Por isso, usar bases de dados é essencial para encontrar estudos de qualidades. Mas, além disso, a gente também tem que lembrar que é fundamental analisar de forma crítica e cada artigo verificando sua validade, os possíveis vieses, o desenho metodológico dele e o nível de evidência, para ter certeza de que o conteúdo realmente sustenta suas conclusões, dando atenção à leitura completa do artigo. Bom, eu acho muito importante a gente citar aqui, inclusive, um estudo que foi feito chamado Onde os fisioterapeutas buscam informação, barreiras da tradução de informações científicas
para a prática clínica, onde a maioria dos autores, como o Guilherme Nunes e a Brenda Gutierrez, eles participam do Departamento de Fisioterapia e Reabilitação da Universidade Federal de Santa Maria, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e também alguns outros membros vinculados ao Departamento das Ciências do campus Araranguá, na Universidade Federal do Estado de Santa Catarina, que fica em Araranguá. E, enfim, basicamente esse estudo ele investigou, através de um questionário online com cerca de 600 fisioterapeutas no Brasil, quais eram as fontes preferidas por eles para buscar informações de técnica científica e também quais eram as dificuldades que eles encontravam durante essa busca. Então, foi encontrado que os fisioterapeutas relataram que fontes científicas eram preferencial por eles em questão de informações, as bases científicas e também seguido por artigos científicos, onde a principal barreira encontrada por eles era a implementação da PBE em obter artigos completos. Então, foi seguido também pela falta de conhecimento estatístico. E essas fontes, elas foram revisadas por pares como a fonte preferencial de informação, que também está associado à presença de problemas e à compreensão de informações científicas. Enfim, os autores também observaram que, apesar de uma atitude positiva em relação ao uso de informação científica, tem um gap entre o acesso à evidência e a tradução para a prática clínica. Eu vi esse artigo, a gente discutiu um pouco sobre ele, mas além desse, eu achei um interessante, que são os fatores que influenciam o uso de fontes não acadêmicas de informação técnica por fisioterapeutas no Brasil. Que ele investiga por que alguns fisioterapeutas preferem usar fontes não acadêmicas, né? E eles relataram que aproximadamente 1/4 dos profissionais participantes da pesquisa tinham essa preferência por fontes não acadêmicas. Esses profissionais eles têm algumas características em comum, que é a idade acima de 34 anos, a falta de habilidade ou confiança para aplicar os achados científicos que encontraram nas pesquisas e as dificuldades em compreender a PBE. Eu acho importante a gente ver essas questões que fazem os profissionais se distanciarem da PBE para a gente conseguir vencer essas barreiras também, né? A gente vai falar um pouco sobre isso depois. Eu vi sobre esse artigo, eu achei muito interessante, inclusive, eu dei uma lida sobre ele, e o que mais me chamou atenção nele, e nisso tudo que a gente está debatendo aqui, é que vai muito além da disponibilidade das fontes, também tem um componente psicológico e de autoconfiança relacionado a tudo isso, que interfere diretamente na escolha dessas fontes, né? Então, outra constatação que tem vindo por aí é que as redes sociais são citadas como uma fonte de informação preferida por alguns profissionais. Então, justamente por elas serem acessíveis, rápidas e com linguagem mais amigável, apesar dos riscos de imprecisões. Pois é, mas nem tudo que aparece nas redes sociais é embasado realmente por evidências científicas. E é papel do profissional verificar e filtrar se existe base científica por trás. Interessante isso que tu falou, Vi. Considerando essas barreiras e essas preferências, né, como que tu acredita que os fisioterapeutas, eles podem desenvolver essa habilidade de avaliar criticamente um artigo, né, e identificar daí se ele é confiável para a nossa prática clínica? Olha, eu acho que vai muito além de só entender que a pesquisa ela tem que ter uma comprovação científica. A avaliação crítica envolve verificar o desenho do estudo, tamanho da amostra, validades, possíveis vieses e o nível de evidência. Então, com exceção de revisões sistemáticas e diretrizes de prática clínica, é importante comparar informações de múltiplas fontes confiáveis, evitando decisões baseadas em uma única publicação ou em conteúdos de redes sociais sem revisão por pares, que são fatores muito importantes na interpretação, visto que reduz a dependência de fontes não acadêmicas e melhora a tradução da evidência para a prática clínica. Concordo contigo, Vi. Eu acho que a gente tem que entender que a gente não tem só que buscar evidência, a gente tem que conseguir avaliar ela para saber se ela tem qualidade ou não. Mas com tantas opções disponíveis, né, como que a gente sabe qual que é mais confiável? A gente tem diversos artigos publicados nos periódicos, né? Como os estudos observacionais, os ensaios clínicos randomizados, os estudos de casos, as revisões sistemáticas com ou sem meta-análise e outros tipos de estudos. E a força e o nível dessas evidências em saúde vai depender da forma como elas são geradas e de como a pergunta foi elaborada. Uma das maneiras propostas para avaliar essas evidências é a pirâmide de evidência, que é um esquema que vai relacionar os desenhos da pesquisa
e os tipos de dados gerados para nivelar o nível dessa evidência. A base da pirâmide ela é formada por artigos científicos de menor qualidade, e no topo, ela vai subindo, tem os estudos com maior qualidade. E os estudos de cima, eles não existiriam sem os estudos de baixo, porque eles são o primeiro passo para os testes de intervenções e para conseguir gerar esses estudos mais complexos, com alta qualidade. Sim, e como a gente está falando então da pirâmide, para dar uma revisão mais detalhada, quando a gente fala da base da pirâmide, ela inclui opiniões de experts, estudos in vitro e estudos em animais. Então, o porquê que não seria confiável? Porque a gente pode entender que os estudos em animais, eles testam hipóteses biológicas e farmacológicas antes da aplicação em humanos, mas não podem ser levados diretamente para a prática clínica porque não garante de que os efeitos sejam os mesmos em humanos, ou seja, baixa validade externa. Assim como a opinião de experts são estudos baseados em uma opinião própria, uma interpretação pessoal da literatura e da experiência clínica acumulada dos profissionais, pode ter influência da experiência local, tradição, crença, e tem um grande risco de viés cognitivo. Já também falando dos estudos in vitro, eles são estudos conduzidos em ambientes controlados, fora de organismos vivos, eles não são tão confiáveis porque desconsideram fatores biológicos e contextuais do ser humano, como questões emocionais, ambientais e culturais. Sim, exatamente. Aí, seguindo, na próxima barra da pirâmide, a gente tem os relatos de caso, que são uma descrição detalhada de um caso específico. Daí, para ampliar um pouco essa observação, tem as séries de casos, que é a junção de vários casos semelhantes. E a gente não pode generalizar os resultados dessas pesquisas, porque eles são voltados para casos específicos, né? Porém, eles são importantes para a detecção de novos eventos, de eventos raros, de novas patologias e de respostas atípicas a tratamentos. Então, logo depois vem os estudos de caso controle, que compara o grupo caso, que tem a condição ou passa por intervenção, com o grupo controle, que não tem a condição ou não passa por intervenção. E com isso, eles ajudam a gerar hipóteses causais fortes para testar os estudos de corte. Então, ali no próximo passo da pirâmide, a gente tem o estudo de corte, né? Que ele pode ter um desenho observacional longitudinal, que vai acompanhar, então, ali os indivíduos que são expostos e os que não são expostos a um fator ao longo do tempo. Ele vai medir a incidência e o risco relativo. E daí a gente tem uns fatores positivos, né? Que permite a observação da sequência temporal entre a causa e o efeito. Ele avalia o prognóstico, os fatores de risco e a evolução da doença. E também ele possibilita o controle de variáveis confundidoras por meio de análises estatísticas multivariadas. Mas a gente tem também os fatores negativos. Então, tem um tempo longo e um custo alto. Tem também a perda de segmento, que podem enviesar os resultados. E a dificuldade de controlar as variáveis externas, né? Como alimentação ou estilo de vida. Seguindo, quase chegando no topo da pirâmide, a gente tem os ensaios clínicos randomizados, que os participantes eles são randomizados em 2 ou mais grupos para reduzir os vieses de seleção e de expectativa. E eles são padrão ouro para testar a eficácia de intervenções clínicas, de medicamentos, de terapias e de protocolos, e eles fundamentam recomendações de guias clínicos e de meta-análise. Algumas dificuldades no desenvolvimento desses estudos é o custo e a complexidade, que são altos, os critérios de exclusão rígidos, que vão limitar a aplicabilidade, e os conflitos de interesse de viés de publicação. No topo da pirâmide, a gente tem as revisões sistemáticas, que são um padrão ouro para basear nossa prática clínica, e eles representam a síntese crítica e estruturada de múltiplos estudos primários, especialmente de ensaios clínicos randomizados, e eles vão reunir um conjunto de conhecimento mais confiável e disponível sobre o tema. Eles apoiam a tomada de decisões clínicas, como eu falei, mas também de políticas públicas e de diretrizes de conduta. Mas, como todos os outros estudos, eles também têm algumas barreiras, porque eles dependem da qualidade dos estudos primários, da heterogeneidade desses estudos, e eles exigem revisões contínuas para sempre seguir se atualizando. Então, não é qualquer estudo que vai trazer a melhor evidência, né? Sim, exatamente. As revisões sistemáticas são padrão ouro atualmente para basear nossa prática. Exatamente. Vamos conversar um pouco sobre um ponto que é essencial, então,
que é como saber se a pesquisa é confiável e como que isso se conecta com o nosso paciente, que é um ponto super importante na nossa prática clínica, né? Gabi, fala pra gente como que faz para uma pesquisa ser considerada confiável e se conectar com o nosso paciente. Então, quando a gente fala em avaliar uma pesquisa, uma das coisas mais importantes é entender que o resultado que a gente vê nem sempre reflete só o efeito real do tratamento. O que a gente vê, na verdade, é uma soma de fatores. A gente vai ter a parte do nosso real tratamento, que é chamado de efeito real, mas o resto é formado por aquilo que chamamos de confundidores. Como, por exemplo, o paciente ele pode melhorar simplesmente porque a condição dele seguiria um curso natural de melhora. Isso é a história natural da doença. E, às vezes, os sintomas, eles estavam muito intensos no começo e eles tendem a voltar ao normal com o tempo. E esse fenômeno ele é chamado de regressão à média. Bom, também a gente tem o efeito Hawthorne, né? Que ele, quando o paciente melhora só por estar sendo observado ou por se sentir mais cuidado. E as expectativas tanto do profissional quanto do paciente podem influenciar nessa percepção dos resultados. Além disso, existem outros fatores que a gente nem sempre consegue identificar, mas que também afetam o desfecho. Então, se a gente fosse visualizar em um gráfico, o resultado que a gente mede na prática seria a soma do efeito real dos tratamentos, mais todos esses confundidores que vocês citaram, né? E é exatamente por isso que uma pesquisa de qualidade ela precisa controlar essas variáveis, né? A gente usando o grupo controle, a randomização e análise de estatísticas, que são adequadas para a gente conseguir mostrar o que realmente foi causado pela intervenção e o que foi gerado por outros fatores, que são os confundidores. Exatamente, Lari. Um estudo confiável é aquele que consegue separar o efeito que é real e o que é influência externa. Sem esse cuidado, a gente pode acabar acreditando em resultados que não vão refletir na realidade do paciente. Bianca, aplicar a PBE na teoria é lindo, né? É fácil. Mas e na prática? Nem sempre é bonito, né? Existem várias barreiras, algumas culturais, como a hierarquia profissional, crenças em práticas antigas, resistência dos pacientes ou da família deles em abordagens mais atualizadas. Às vezes eles preferem mais convencionais ou crenças que eles já tenham, e tem outras questões culturais que também vão influenciar, né? Outras barreiras que a gente tem que considerar são as condições de vida e trabalho dos profissionais, porque locais precários de trabalho, falta de acesso a bases de dados ou literaturas, sobrecarga de trabalho e falta de tempo para se atualizar, para pesquisar, vão acabar afetando o profissional e muito mais o paciente também, né? Exatamente, Bia. As barreiras financeiras, elas dificultam a aplicação da PBE, porque é preciso pagar pelo acesso, pelas pesquisas, pelo treinamento, pelos materiais. E, além disso, é importante que a gestão apoie, oferecendo tempo, recursos e incentivo. Também é um problema quando a organização não tem estruturas que deem prioridade para a PBE. Isso, Gabi. Outra barreira é a capacidade do profissional, porque podem existir dúvidas sobre como avaliar criticamente a evidência, como a gente falou aqui, e a gente trouxe estudos também. E ele pode não ter familiaridade com os métodos de pesquisa novos ou não saber como se atualizar. Barreiras de idioma também são muito comuns, porque muitos estudos estão em inglês e às vezes algumas informações se perdem nas traduções, né? Além da falta de confiança em aplicar as mudanças na prática clínica e a falta da educação contínua do profissional. E também as barreiras organizacionais, né? Como a cultura institucional, que valoriza a rotina versus a inovação, a falta de clareza na comunicação, a falta de processo de disseminação de evidências e gestões que não veem a PBE como prioridade e seguem usando, né, regulamentações ou protocolos que não acompanham a evidência. Exatamente. Por isso que, além de usar a PBE, a gente precisa reconhecer e superar essas barreiras para conseguir aplicar ela, né, da melhor forma possível. Sim, a gente tem que sempre lembrar de pensar nessas questões para a elaboração da nossa prática clínica e para formular e ler os estudos. Isso mesmo, Vi, é importante vencer essas dificuldades, né? E, apesar de todos esses desafios, né, na aplicação da PBE, tem algo que a gente não pode esquecer, que é muito importante, né, que é o nosso paciente. E é exatamente isso que a gente vai falar agora, que é a escuta ativa. Pois é, assim que muitos profissionais eles podem acabar se perdendo, né? Quando a gente se pergunta, mas será que seguir apenas o que está escrito nas pesquisas é suficiente para garantir o melhor tratamento para o nosso paciente? Tu consegue dar mais detalhes pra gente, Gabi? Consigo sim, Bia. Mesmo que a pesquisa ela seja muito bem feita, a gente nunca pode esquecer que a prática baseada em evidência também envolve o paciente. A PBE ela é formada pelos 3 pilares, como já foi comentado anteriormente.
as melhores evidências disponíveis, a experiência clínica e os valores e preferências do paciente. E é aí que entra a escutativa. Ouvir de verdade o paciente, entender as necessidades dele, o que ele sente, o que ele espera do tratamento e o que é possível dentro da realidade dele, né? Porque às vezes na literatura fala que certo exercício é mais eficaz, é melhor, mas nem sempre o paciente vai gostar ou vai se sentir confortável. E dessa forma, a adesão vai cair e o resultado do nosso tratamento vai para água abaixo. E a gente, como profissional, só tem a ganhar, né, escutando o nosso paciente durante a nossa prática. Sim, além disso, o paciente ele se sente parte do processo. Ele vai engajar mais, os resultados aparecem de uma forma mais consistente e duradoura, né? Considerar o paciente não é renunciar à ciência, é usar a ciência de forma humanizada, adaptando o conhecimento e as particularidades de cada pessoa. E agora, então, para fechar, por que a prática baseada em evidência ela é tão falada e considerada tão essencial na nossa prática na fisioterapia? Então, Lari, a PBE, ela torna a fisioterapia mais segura, mais eficaz e mais respeitada, pois ela orienta as decisões com base em dados e não em apenas achismos. Ela reforça o papel do fisioterapeuta como um profissional crítico que analisa e realmente aplica a melhor evidência disponível, reunindo o raciocínio clínico e a escutativa. E dessa forma a gente consegue alcançar cada vez mais atendimentos mais personalizados, individualizados e, de fato, eficazes. Mas o que você acha que muda na nossa prática clínica quando a gente aplica a PBE no dia a dia, que às vezes isso pode ser mais difícil, né? Eu acho que muda tudo, porque a PBE, ela tira a gente do automático. Ela faz com que cada decisão seja pensada realmente, embasada e adaptada à realidade do paciente. No final das contas, a prática baseada com evidência, ela cuida melhor com ciência, mas a gente nunca pode esquecer da empatia, que é o que toda pessoa e paciente procura. A gente está chegando, então, ao fim do nosso Cinesiocast. E, para concluir, a gente gostaria, então, de ressaltar os principais pontos que foram abordados aqui, né, sobre a PBE. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre esses pontos. Bom, então vamos para um resumão agora. E, enfim, eu queria começar trazendo os 3 pilares fundamentais da PBE, que foi debatido aqui diversas vezes, então, por favor, não esqueçam, que é as melhores evidências científicas disponíveis, a experiência clínica do profissional e os valores e preferências do paciente. Depois, vamos lembrar que a aplicação prática ela envolve etapas estruturais, desde a formulação de uma pergunta clínica, depois a busca e avaliação crítica das evidências e até a integração com o contexto real do paciente. Então, apesar dos desafios e as barreiras, a PBE é o caminho para uma fisioterapia mais científica, crítica e humanizada. Ela nos ajuda a tomar decisões mais seguras e justificadas, transformando o cuidado em algo verdadeiramente de qualidade. E, além disso, a PBE ela fortalece o papel do fisioterapeuta como um profissional crítico, né? Alguém que analisa, questiona e aplica o que tem de melhor de evidência disponível. Então, se você é fisioterapeuta ou acadêmico, lembre-se, aplicar a PBE é um compromisso com a ciência e com o bem-estar do paciente. Busque sempre atualizar-se, questionar e fundamentar suas condutas, porque cuidar com evidência é cuidar melhor. Agradecemos a todos que nos acompanharam nesse episódio do Cinesiocast e esperamos que você tenha se inspirado a aplicar mais evidência no seu dia a dia clínico. Eu quero agradecer especialmente às minhas colegas pela excelente discussão que a gente fez aqui hoje e pelas contribuições tão ricas para esse tema essencial para a nossa profissão. Além disso, eu queria agradecer a nossa professora, Manuela Carlot, que está aqui dando suporte necessário para a gente fazer a elaboração desse episódio, e aos mestrandos e doutorandos que ajudaram a gente também, especialmente a Ana, que está aqui com a gente. E é isso. Bom, então finalizando, fiquem ligados com o próximo episódio do Cinesiocast, onde vai ser debatido uma conversa sobre o exercício, reparo tecidual e desuso, um episódio dedicado a como o exercício terapêutico influencia o processo de reparo tecidual, equilibrando a proteção com o retorno precoce à função normal e os impactos negativos do imobilismo e desuso no corpo. Até a próxima, pessoal. Continue se movimentando com ciência, propósito e empatia. Tchau! Tchau!